Ok. Então, o nosso convidado hoje é o Eduardo Pimenta, ele é diretor do estúdio de Branded Content da editora Globo. Ele é jornalista e é o diretor do estúdio da editora Globo, que é conhecido como Gelep, desde 2017. Ele atuou como membro do board da editorial da editora Abril e colaborou com diversos veículos da imprensa brasileira, entre eles Estadão, Veja, Super Interessante, Época e o Globo. É professor de marketing de conteúdo na pós-graduação de marketing digital da Universidade Mackenzie e é colaborador do grupo de diários América, GDA, da Aberge, e colunista do site da International News Media Association, e integrou a turma de 2008 do Professional Publishing Course da Universidade Stanford. E hoje ele vem falar para a gente o seguinte: Branded Content, como rentabilizar seu negócio? Pronto, a palavra é sua agora. Por favor, eu quero te agradecer em nome da ANER, seja bem-vindo e, enfim, pode falar. Muito bem, Regina, muito obrigado pelo convite, de estar aqui com esse fórum super selecionado. Para mim é um grande prazer poder falar um pouco sobre esse universo de branded content, que é uma coisa de que eu gosto muito. E eu estou entendendo, obviamente, que nós estamos aqui num fórum de profissionais e que tem, obviamente, uma visão e um olhar sobre esse assunto. Eu queria, na medida do possível, tentar encaminhar esse nosso papo para algo que fosse útil, né, e que a gente pudesse fazer dessa hora que a gente tem juntos aqui, algo que fosse útil, que pudesse, de certa forma, inspirar ou ser aplicável de alguma forma no dia a dia das pessoas que aqui estão, né? Eu confesso que eu não tive acesso à lista das pessoas, mas tenho certeza que muitas das pessoas que estão aqui nesse fórum são pessoas conhecidas, com quem, de alguma maneira, eu já tive algum contato antes. A minha história com a ANER é uma história que vem de muitos anos. Eu trabalhei na editora Abril durante anos, né? Já tem algum tempo que vim aqui para a Globo, mas uma boa parte da minha carreira se fez dentro da editora Abril, e a ANER, como tradicionalmente sempre teve um olhar para treinar os jornalistas ou treinar os profissionais que estavam olhando para a indústria do publishing, foi muito óbvio que em alguns momentos eu estivesse em contato, né, com diretores da Abril e com outros colegas nos fóruns da ANER. Então, eu acho que vou contar um pouco da minha história, um pouco daquilo que eu tenho feito. Eu queria reservar um tempo para que a gente pudesse trocar e que nós pudéssemos conversar a respeito desse tópico que é tão interessante. Eu sou essencialmente um jornalista. Durante a minha passagem da Abril, de 15 anos na Abril, uma boa parte do meu tempo eu passei estudando a transformação da indústria de comunicação, de como esse nosso mundo vinha já, né, a partir do surgimento do digital, vinha se transformando de maneira muito radical. E mais recentemente, por questões óbvias, passei a estudar como os publishers no mundo todo estavam olhando para a questão do conteúdo de marca, né? Isso, vamos dizer que nos últimos 10 anos, esse tema ganhou uma grande relevância, né? No mundo inteiro, os maiores publishers, e não só os maiores, publishers grandes e médios, têm olhado para esse assunto e têm se estruturado para dar vazão a uma demanda cada vez maior por parte dos seus clientes, por parte das marcas na produção de conteúdo. E óbvio que isso acabou gerando uma espécie de um novo fazer, né? Porque em geral os publishers acabam criando estúdios, células de produção de conteúdo, e tem ali, obviamente, toda uma maneira de fazer isso funcionar.
no Brasil, são conhecidos os estúdios de branded content. Nós temos no panorama nacional dos grandes publishers, você tem estúdios já conhecidos, com grandes cases produzidos, e a nossa experiência aqui, como disse a Regina, o nosso estúdio, o nome do nosso estúdio é o Geleb, né? Ele é um estúdio que hoje produz e publica conteúdo nos 22 títulos da Editora Globo, né? Quando eu digo Editora Globo, vocês entendam, então, Valor Econômico, Globo, todas as revistas da Editora Globo e suas contrapartes digitais, né? Então, é um portfólio de 23 marcas editoriais. E hoje, quer dizer, se a ideia de conteúdo de marca lá atrás, há 15, 20 anos, era interessante para os publishers terem ali um esforço de trazer uma receita adicional, incremental, a partir do conteúdo de marca, o que se vê é que o conteúdo de marca hoje é cada vez mais relevante quando se pensa naquilo que representa o total das receitas vindas de publicidade, né? Então é por isso que a gente fala tanto sobre esse assunto, é por causa da relevância financeira que isso representa para os publishers já há algum tempo. As pesquisas mais recentes do Native Advertising Institute dão conta de que alguns publishers têm aí algo em torno de 40% de suas receitas das linhas de publicidade vindas diretamente de conteúdo. No nosso caso aqui, nós calculamos de duas formas. A receita total de publicidade é dividida entre publicidade tradicional e projetos. E aí, conteúdo está dentro da linha de projetos. E aí eu estou falando de conteúdo on e off em todas as plataformas, eventos, né, e tudo aquilo que não é publicidade tradicional. Mas vamos dar um passo atrás para tentar acessar um pouco o porquê que a gente fala tanto sobre esse assunto e por que ele se tornou tão relevante, né? Não é algo essencialmente novo você falar que as marcas produzem conteúdo de alguma forma ou se associam a conteúdo de alguma forma, né? Tenho certeza que esse grupo aqui sabe bem que há muito tempo as marcas já entenderam que conteúdo pode ser uma forma interessante de se comunicar com os seus potenciais clientes ou consumidores. A grande mudança, de fato, né, e é por isso que a relevância do tema é hoje muito maior do que já foi, a relevância do tema se dá pelo avanço do digital e da possibilidade de você ter conteúdo de marca feito para centenas de marcas num volume cada vez maior, né, e entendendo, né, e montando uma estratégia para que essa conversa com a sua audiência, com seus potenciais clientes, seja uma conversa de fôlego, né, ao longo do tempo. Se tradicionalmente as marcas, quando queriam se comunicar com a sua audiência, faziam uma campanha e falavam pontualmente com essas audiências, por meio do conteúdo e principalmente conteúdo digital, essas marcas agora têm a possibilidade de ter uma conversa mais alentada e entregando um outro valor, um outro tipo de valor para suas audiências. É aí que mora, provavelmente, a grande vantagem, né, quando se fala do conteúdo. O conteúdo muito publicitário, marcadamente publicitário, tem, na nossa experiência, menos visibilidade e menos audiência. Quando há uma perfeita calibragem entre
aquilo que a marca quer trazer como mensagem, né? E aquilo que ela quer entregar de valor para a sua audiência. Ali, nesses casos, a gente percebe que tem um match perfeito. E do que eu estou falando? Né? Da nossa experiência aqui, contados individualmente ao longo do ano de 2021, nós estamos falando de um volume de mais de 10 mil unidades de conteúdo, se você considera as entregas on-site e as entregas off-site. Né? Então, ao longo dos últimos 4 anos, a produção escalou de uma maneira vertiginosa. A gente percebe que esse ano, de novo, essa tendência de crescimento já vem se repetindo. Então, o potencial é muito grande. Qual foi, na minha experiência na Abril primeiro e aqui, quais foram as providências, as primeiras providências para que o estúdio pudesse funcionar a pleno vapor? Em ambos os casos, nós fizemos um trabalho, e aí quando eu digo nós, é um trabalho de muita gente envolvida, né? Eu estou aqui hoje nesse fórum representando aqui uma turma de bravos profissionais e que são pessoas extremamente animadas com o trabalho aqui e que vibram a cada conquista, mas nós fizemos um trabalho primeiro de padronização das entregas e de definição dos disclaimers, que são absolutamente necessários para que esse trabalho funcione. Né? Disclaimers são a sinalização necessária que você tem que fazer em todos os conteúdos, sejam digitais, sejam impressos, independentemente da plataforma, é a sinalização clara de que aquele é um conteúdo de marca. Né? É achar exatamente qual é o tamanho, né, da presença da marca e como você sinaliza para o seu leitor ou para a sua audiência que aquele é um conteúdo que está sendo oferecido para uma marca. Então, em muitos casos, quando não se tem um estúdio funcionando, essa é uma das primeiras coisas, uma das primeiras providências que os estúdios tomam. Como é que eu vou aparecer? Qual é o meu look and feel? Como é que eu vou entregar esse conteúdo do ponto de vista da forma? Né? Como é que eu passo a ser percebido por essa audiência? Acho que essa é uma questão. E, em geral, quando se pretende escalar uma produção, em geral se tem uma espécie de template, né? Em que você não tem que reinventar a roda toda vez que você faz um novo conteúdo, porque, na prática, todos os dias tem muitos conteúdos sendo publicados e a sua audiência se acostuma com aquela forma em que conteúdo é publicado. Então, essa é uma questão muito importante. O perfeito entrosamento entre o estúdio, a área de projetos, a área comercial e a área das redações também é muito importante, né? Estabelecer os limites, estabelecer as regras, os processos, quem faz o quê, isso é também muito importante. Então, no começo, quando se cria um estúdio, esse é um tempo de fazer todas as combinações, as amarrações para a definição dos papéis, né? Não é uma coisa que se faça automaticamente, são muitas pessoas envolvidas e é algo importante no começo. O modelo da criação de um estúdio apartado das redações, ele não é um modelo hegemônico. Ele é um modelo que funciona muito bem. Aqui no Brasil, acho que a maior parte dos grandes publishers optaram por esse modelo. Em muitos países lá fora, o time editorial faz o conteúdo de marca também, mas a vantagem de se ter um estúdio é justamente garantir que você tem um time que esteja 100% focado na produção de conteúdo de marca, né?
Simplesmente porque nós não estamos falando só de produzir conteúdo, porque, teoricamente, qualquer pessoa pode produzir conteúdo. Produzir é uma etapa, é importante, mas é só uma etapa do processo, né? Todo o atendimento, todo o entendimento de quais são os KPIs, quais são os objetivos daquele conteúdo ou daquela campanha de conteúdo, toda a gestão da performance, da geração de audiência ou da geração de qualquer um dos objetivos que foram setados numa campanha de conteúdo, tudo isso faz parte das atribuições de um time, de um estúdio como o nosso, como o dos nossos concorrentes. Então, é vantajoso que se tenha um time que possa cuidar disso full time, né? E que não seja o mesmo time editorial. Mas, mais uma vez, há modelos que funcionam bem, em que os times editoriais lá fora cuidam disso. Na minha visão, e aí fala a minha visão de jornalista, há uma outra questão importante, que é mesmo uma questão de isenção, né? De ter um time independente, de ter uma outra equipe, num outro formato, produzindo aquele conteúdo, trazendo o interesse da marca. Assim, você não traz, por exemplo, alguém da redação para cuidar de um assunto específico da marca, né? É nesse ponto que acho que é óbvio para todo mundo aqui, o conteúdo de marca se vale muito da linguagem e das técnicas da produção de conteúdo jornalístico, mas não é jornalismo, né? É uma maneira de você trazer dentro de um conteúdo que se vale dessas técnicas, né? Que se apropria muito, né, da construção de um texto jornalístico, no nosso caso, mas é um conteúdo feito por uma marca, né, e que traz essencialmente a mensagem daquela marca. Jornalismo, todo mundo sabe, é uma outra coisa, e cada vez mais nas páginas dos nossos jornais, das nossas revistas e nos dois sites, o noticiário, o jornalismo convive harmoniosamente com a produção de conteúdo de marca, ou branded content, né? A nossa audiência já se acostumou a ser impactada pelo conteúdo que a gente faz para os nossos clientes, e a julgar pela boa audiência que nós temos nas nossas peças, esses conteúdos têm conseguido entregar bastante valor também para eles, né? E, em linhas gerais, eu acho que é um pouco isso o que a gente tem aqui no nosso dia a dia. Eu posso ser mais específico se vocês tiverem perguntas, se vocês quiserem, de repente, explorar o tempo para a gente conversar, né? Para que seja, de fato, um café. Eu confesso que evitei trazer aqui slides ou fazer como eu faço lá no curso do Mackenzie, né, dar uma palestra ou qualquer coisa assim, porque eu estou entendendo que o nosso fórum é um fórum de colegas e que tem um entendimento sobre esse tema também, então eu queria trocar e ouvir um pouco de vocês e receber também os inputs de vocês. Fico aqui à disposição para a gente bater um papo. Oi, Eduardo, deixa eu só te fazer uma pergunta. Como é que vocês fazem a medição da efetividade dos esforços de conteúdo de marca? Como é que vocês medem isso aí? No dia a dia, em geral, em 80% dos nossos projetos, os nossos clientes nos buscam porque querem, obviamente, o endosso, né, do veículo, e querem a audiência e o alcance que os nossos veículos têm. Isso se traduz em métricas de audiência tradicionais. Nós estamos falando de um número X de page views por conteúdo, né? Então, no dia a dia, é disso que se trata. Eu trago uma mensagem de uma marca dentro de um conteúdo, e esse conteúdo alcança
algumas milhares de pessoas, né, de usuários na nossa audiência. E isso é reportado hoje cada vez mais de maneira automatizada para o próprio cliente, que entende ali quais são os conteúdos que estão performando melhor, quais são aqueles que têm um engajamento melhor no sentido do tempo de leitura, né? Então, esse é um pouco o dia a dia. Quando ele compra um conteúdo digital, ele sabe que ele tem uma entrega mínima de audiência. Agora, quando nós estamos falando de projetos mais complexos, projetos de médio a longo prazo, daí então você pode ter outros objetivos que não só a geração de audiência, né? E lembrando, diga. Posso fazer uma pergunta? Pois... Sou o Denis, aqui de Foz do Iguaçu, do Grupo Sem Fronteiras, sou jornalista também e sócio aqui do nosso grupo de comunicação. Nós temos hoje um trabalho de conteúdo de marca. Nós temos clientes, a gente sinaliza brand content, usamos nosso portal, usamos nossas mídias sociais para tentar gerar resultado. Porém, hoje nosso problema está em garantir o resultado para o cliente, pelo menos assim com as nossas próprias plataformas. A minha pergunta seria: vocês, além das plataformas que vocês possuem no Grupo Globo, vocês usam também do marketing digital para garantir esse resultado para o cliente? E se sim, quais plataformas do marketing digital vocês usam? Sem dúvida nenhuma. No dia a dia, a primeira providência é o próprio conteúdo ser um bom conteúdo, né? A grande dificuldade que as pessoas têm é porque há uma infinidade de conteúdo sendo produzido todos os dias e uma atenção que é uma atenção finita e muitas vezes escassa. Então, se você parte de um conteúdo que é marcadamente publicitário, que não foi pensado para entregar valor para aquela audiência, então ele, de maneira de partida, já vai ter mais dificuldade para poder gerar esses resultados. E uma das coisas que a gente faz, obviamente, é sempre perguntar se aquele conteúdo poderia ser a resposta para a pergunta que alguém estivesse fazendo no Google, né? É garantir que ele minimamente, né? E é claro, quando eu publico num site como o site do Valor Econômico, do Globo e qualquer um dos nossos sites aqui, o Google entende a autoridade desses sites e se esse conteúdo for construído, né, observando técnicas de SEO, tentando fazer esse exercício de ser a resposta para a pergunta que as pessoas estão fazendo ali, eu garanto, né, que esse conteúdo vai performar também em busca, e não só em busca, mas também no Discover, mas também nos Web Stories, quer dizer, todos os produtos do Google hoje indexam conteúdos que são pensados para poder performar em search, né? Então, acho que essa é uma coisa. As plataformas sociais são, desde sempre, parceiras, né? E nós temos campanhas ali muito frequentes que vão trazer uma audiência que estão off-site, que não estão nos nossos sites propriamente, mas que estão no nosso entorno social, né? E aí você consegue setar com muita inteligência campanhas para impactar pessoas que você quer impactar num determinado esforço de conteúdo. O entendimento de que você muitas vezes não tem que falar para a sociedade brasileira inteira, mas você tem que impactar de fato um cluster de pessoas que está realmente predisposta e interessada a interagir com aquele conteúdo. Isso costuma facilitar a vida, né? Então, inteligência nas campanhas é muito importante. E on-site também a gente faz uma série de esforços. Chamadas nativas nas homepages, nas subhomes, nos elementos de recirculação dos nossos conteúdos, né? A gente chama, dentro dos conteúdos editoriais que tem o mesmo tema, a gente chama o leitor
também por ali. Então, tem muitos esforços que são feitos dentro da nossa rede também, além da entrega de native ads, né, que são formatos muito interessantes em que você emula uma chamada editorial, mas isso é feito via ad server dentro das posições de publicidade. Então, para gerar essa audiência, tem uma caixinha de ferramentas que a gente acessa o tempo todo, são vários esforços para poder falar com as pessoas que a gente precisa falar. A Andressa levantou a mão. Eu tenho uma pergunta. Eu sou Andressa da Pais e Filhos, tudo bem? Andressa, tudo bem, Andressa? Por favor. Alguém está com o microfone aberto, gente? Porque a gente está ouvindo uma conversa paralela. É, bem alto ainda. Tem alguém aí? Se tiver, por favor, feche o microfone. Obrigada. Desculpa, Andressa. Imagina, obrigada. Ficou até melhor agora. Bom, é um prazer conhecer você. É muito legal saber mais informações aí do Geleb. Realmente é um formato diferente do que a gente trabalha aqui. Na Pais e Filhos, mas também a gente tem um título, né, que a gente faz branded content, então é uma equipe que fica dentro da redação, ela é separada, mas ao mesmo tempo é junto. Justamente porque a gente, como somos menores, assim, de pessoas, mas tem uma marca muito grande, a identidade, o valor da marca nos branded contents contam muito na hora dessa entrega ou de algum projeto. Mas a minha pergunta não tem nada a ver com isso. A minha pergunta é, você está falando de engajamento, de técnicas para engajar bem dentro de Google, ter acesso dentro daquele conteúdo. Mas muito dos projetos de branded content também conta com as redes sociais como entrega. Eu acho que esse, hoje em dia, está sendo o maior desafio nosso. Então, dentro do Instagram, por exemplo, você tem um bom engajamento em posts editoriais, e aí os posts que são branded contents com marca, em parceria com marca, geralmente tem um baixo número de engajamento. Eu até fiz um levantamento com parceiros, até da Globo também, para ver quando soltava um branded content dentro de um Instagram, todo mundo tinha um rendimento abaixo da média de engajamento. Como que vocês conseguem, ou como que vocês estão se preocupando com isso? Ou se é um desafio para vocês também? Sem dúvida, é um desafio diário aqui, né? E o que a gente tem visto é que quando você vai para o social, você tem que pensar muito bem qual é o conteúdo que está lá. Se ele for meramente um desdobramento daquilo que está on-site, ou de algo que poderia acontecer em outro lugar, de fato o engajamento é menor. A gente tem aqui alguns bons cases de boa utilização do potencial da ferramenta. Então, o Instagram te permite fazer formatos muito interessantes, né? E aí nós estamos falando, por exemplo, de capas branded das nossas revistas, né? Se você tem ali ações em que a mensagem da marca tem afinidade com a linha editorial daquele título e você sobe uma peça que é a reprodução de uma capa apresentada por aquela marca, trazendo uma mensagem que é cara àquela audiência, a possibilidade daquilo gerar um engajamento é muito maior. A grande questão está em que, na imensa maioria dos conteúdos, ele é marcadamente publicitário, ele não está necessariamente interessado em resolver a vida do usuário, e sim passar a mensagem publicitária, passar a mensagem da marca, né? Então, esse é um desafio que, quando fecha o projeto, isso é interessante que você está falando, na hora da primeira conversa, né, entre a marca e o veículo para fazer essa parceria, né, de branded content, isso está entendido, mas no processo onde vai se construindo o texto, as entregas do conteúdo, tem o outro lado da marca que também quer justificar o logo, quer justificar por que ele está fazendo, como que está aparecendo a marca dele, tem essa grande preocupação não só com o conteúdo. E isso também é um desafio para vocês, né? Porque como que você fala não para um cliente e, ao mesmo tempo, ele está exigindo que seja assim, mas você sabe e tem conhecimento, e aí, no final das contas, às vezes dá errado, né? Mas, então, esse é o nosso papel, né? Você entende muito bem isso. No limite, um conteúdo que pode gerar
uma fricção, pode gerar um ruído, ou pode desencadear um backlash nas redes sociais, esse conteúdo você tem que dizer que não vai subir, né? Dependendo da mensagem e dependendo do contexto em que ela está, cabe ao estúdio levantar a mão e dizer, olha, não, isso não cabe dentro desse contexto. É muito raro acontecer, porque, afinal de contas, é um investimento grande que as marcas fazem e elas buscam o melhor contexto para estar lá, né? Mas você tem razão, no dia a dia, nem todas as marcas são 100% maduras para ir com algo nativo, para ir com algo com uma presença menos ostensiva de marca, o que aumentaria o engajamento, né? Mas é uma construção, e eu acho que os bons cases vão sinalizando para o mercado quais são os caminhos que a gente deve seguir, né? Obrigada. O Geilson Manuel Rodrigues. De onde você é, Geilson, por favor? Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Geison. Eu sou do Jornal NH, Grupo Sinos, aqui do Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo. Também atuo no núcleo da empresa. Obrigado. Também atuo dentro de um núcleo da empresa que trabalha com branding, publi, eventos, uma série de coisas relacionadas a projetos comerciais. Eu queria que o Wesley, se possível, falasse um pouco mais sobre uma questão que ele tratou ali logo no início, né? Comentou que, em alguns casos, 40% das receitas de publicidade, né, vem do conteúdo, dependendo do veículo da empresa, né? Comentou que, no caso de vocês dividem em publicidade tradicional, e aí o branding, propriamente dito, está dentro de um núcleo de projetos, se eu anotei corretamente. Eu queria que tu falasse um pouco mais, se possível, sobre esse núcleo de projetos, de que forma vocês atuam, quais são os profissionais envolvidos dentro do núcleo de projetos, enfim, qual é a dimensão desse núcleo e de que maneira ele atua não apenas então na produção de conteúdo em branding, seja em texto ou eventualmente vídeo, não sei se vocês têm estratégias de vídeo também, né? Como é que ele funciona, né? Como é que ele está inserido dentro do contexto da empresa e o papel que ele desempenha dentro da área comercial. Se puder falar um pouco mais a respeito disso. E se tu puder revelar, não sei se tu pode, né? Tu falou que em algumas empresas a receita é de 40%, né? Se tu pode revelar o percentual de vocês, enfim, em relação a quanto o núcleo de projetos representa hoje dentro do volume de publicidade. Perfeito. Aqui, a nossa área comercial está dividida em duas grandes diretorias. A direção nacional de publicidade, de um lado, e a direção de desenvolvimento comercial do outro lado. Dentro da área de desenvolvimento comercial, você tem a área de projetos, você tem o estúdio de conteúdo, né? Você tem toda essa área que o próprio digital, né? O desenvolvimento digital, está tudo dentro desse eixo, né? A área de projetos ela é responsável por conceber os projetos de linha, né, os projetos que formam o calendário de entregas do ano e os projetos customizados, por outro lado, grandes projetos customizados. Esses projetos customizados têm o apoio técnico da minha área, do estúdio, na construção de qual é esse conteúdo e como ele vai ser distribuído, qual é o volume e a frequência desse conteúdo. Então, são profissionais, a área de projetos são profissionais de marketing, né, muitos especializados em eventos, então tem uma célula de eventos, e nós aqui fizemos no ano passado, para que você tenha uma ideia, algo em torno de 200 eventos digitais, né, um modelo que a gente teve que transformar do dia para a noite. A gente já nos últimos anos vem fazendo muito evento físico, e a gente passou a ter que fazer eventos digitais e entregar isso tanto quando se fala dos customizados, quando se fala dos de linha, né? Então, basicamente, essa área de projetos atua dessa forma, dando suporte técnico e de inteligência para a área comercial. Então, é um pouco por aí. Eu acho que vale a pena dar uma olhada na pesquisa do Native Advertising Institute. Eu vou colocar aqui para você no chat depois. Tem acho que é o último levantamento que eles fizeram, dá conta de que
Alguns publishers têm 40% da receita total vinda disso que eles chamam native advertising, que a gente traduz para branded content, ou conteúdo de marca. No nosso caso aqui especificamente, esse percentual também vem crescendo bastante ano a ano, e é uma aposta do grupo. Está ligando o microfone. Adriana Cury, por favor, sua pergunta. Olá, tudo bom? Boa tarde. Primeiramente, parabéns pela sua apresentação. Eu fiquei com algumas dúvidas e, na verdade, algumas você já respondeu, mas eu vou perguntar talvez com outras palavras. Em relação aos projetos, eu queria saber se os projetos de vocês são todos sobre demanda ou se a sua área constrói projetos que vão para o mercado, né? Sobre retranca, vamos falar nesse termo bem antigo, né? Mas como que isso funciona internamente quando você fala que os seus conteúdos eles são chamados em home, e a gente sabe a resistência do cliente muitas vezes quando você coloca que aquilo é um publi editorial, por outro lado você tem que informar o seu leitor que não é um conteúdo jornalístico, como é que vocês se saem, né, disso? Desculpa, são 4 perguntas, tá? Mas são bem curtinhas, assim. Da sua equipe do Lab, essa equipe acompanha o comercial no momento da venda ou no momento da entrega e ela se responsabiliza pela entrega, ou seja, a partir do momento que ela fala que ela tem que chegar num número, esse número, é claro que ele é um número que é previsto por vocês, mas ele pode não ocorrer. Quando não ocorre, nesse caso, vocês devem, acredito eu, impulsionar. Quem impulsiona isso? É a área de vocês ou é a área de marketing que fez essa venda? Boa, vamos lá. Então, a primeira pergunta, qual que era mesmo? Desculpa, eu comecei sobre demanda, se é sobre, vocês fazem também os projetos sobre demanda ou vocês recebem a demanda para construir esses assuntos e os temas dos projetos? No dia a dia tem muitos projetos que são projetos pequenos, então você já tem lá uma tabela, né? Você tem uma apresentação padrão em que você vai fazer 1 ou 2 conteúdos, então o time comercial todo já está muito bem treinado para poder fazer essa venda, ele sabe argumentar sobre o patamar de audiência que está atrelado àquela publicação, então no dia a dia tem uma autonomia já construída dentro de casa aqui para que se faça essa venda. Quando se tem uma demanda mais complexa, em que você está falando de um projeto de médio a longo prazo, aí tem a participação de todo mundo, a área de projetos, a área comercial e o próprio estúdio de conteúdo sentam para poder desenhar a narrativa desse projeto, entender bem quais são os objetivos, calibrar bem qual é o volume e a frequência desses conteúdos, quais são os títulos, né, que vão participar desse conteúdo e por quê, né? A gente olha muito para a audiência, tem toda uma defesa para poder ir apresentar esse projeto. Então, acho que são 2 mundos bem distintos, né? Esse que são os projetos menores do dia a dia e os projetos mais complexos, né? Alguns a gente chama de projetos de plataforma, que são projetos de ano ou de 2 anos, né? E esses projetos demandam, né, um olhar exclusivo, inclusive de subgrupos aqui dentro do próprio estúdio, né? Sobre a questão da retranca, eu sempre gostei da expressão branded content, fui um dos apoiadores de primeira hora dessa expressão, mas à medida que a gente foi evoluindo aqui, a gente chegou à ideia que a ideia de que a expressão conteúdo de marca, que não é uma expressão em inglês, é a que melhor explica aquilo que a gente faz. Então, em todos os nossos conteúdos, você tem no impresso ou no digital essa expressão conteúdo de marca, ou em alguns casos, como no valor econômico, conteúdo patrocinado por, né? E aí o logotipo da marca. Isso é absolutamente inegociável no nosso caso. Acho que conteúdo de marca é uma expressão feliz
porque ela está sinalizando que aquele conteúdo ali está associado, está sendo pago por uma marca que está interessada em falar com o usuário, com a audiência, né? Sem necessariamente você colocar diretamente como publi e o nome da marca, por exemplo, principalmente quando você está numa chamada de home. Exato, porque o publi é tudo aquilo, e não tem nenhum problema de você chamar de publi editorial, é como sempre se chamou o conteúdo de marca, mas à medida que você vai evoluindo para entregar algo que não é publicidade, que é um conteúdo que carrega a mensagem dessa marca, eu acho legítimo que você explique dizendo que é um conteúdo dessa marca, é o momento em que ela fala, né? E ela não é outra coisa que não seja isso. E é importante você sinalizar bem para que o usuário tenha a chance de identificar, né? Não pode ser uma sinalização tão tímida a ponto de você esconder esse disclaimer, porque isso, de fato, é ruim, né? Então, é 100% transparente e não pode ser de outra forma, porque a audiência demanda, né, essa transparência. Sim. E sobre o impulsionamento pago, ele faz parte do show? Sim. Pode valer a pena? Sim, dentro do estúdio, nós temos um head de social e search, que é quem olha para o desenvolvimento de audiência dos nossos conteúdos. Então, ele está o tempo todo olhando na planilha dos posts, dos conteúdos que são publicados no site, e vendo a audiência orgânica desses conteúdos e, eventualmente, calibrando os esforços de impulsionamento quando ele precisa entregar uma audiência contratada maior. Então, isso tudo é feito dentro do próprio estúdio. A área de projetos é quem depois faz o pós-venda, digamos assim, dos projetos maiores, mas cada vez mais a gente integra todos esses resultados em dashboards que ficam visíveis para os clientes em real time, ou menos um dia, que é o prazo que os dashes levam para poder fazer a atualização, puxando os dados do Analytics, né? Então, cada vez mais há essa demanda por saber da performance em real time daquilo que a gente faz. Entendi, perfeito, obrigada. Obrigado você. Eduardo, deixa eu te fazer uma pergunta. Uma coisa é se você está numa capital, se você é uma editora grande, e se eu sou uma editora menor, tá? E estou localizada lá no interiorzão do interiorzão. Como é que eu monto uma estrutura, um timezinho, um time de produtores de conteúdo de marca? Como é que eu faço isso? Sendo pequeno ou sendo médio? Olha, acho que uma das grandes questões aí é assim, escolher as pessoas certas, né? Independentemente de onde você estiver, se você tem um time que entende o trabalho de conteúdo de marca como sendo tão importante, tão relevante quanto aquele que é feito dentro da redação, e que vibra com a entrega dos resultados, e que vibra quando você consegue fazer um conteúdo, às vezes de um assunto super difícil, mas fazer com que ele fique atraente, fazer com que ele, de fato, encontre uma audiência, eu acho que aí você resolve muito do problema. Não é simples você encontrar pessoas que conseguem que se interessam e que conseguem entender esse trabalho como sendo um trabalho muito importante e que tem a missão de brilhar, como todo conteúdo que é feito dentro das redações, né? Se você vai montar uma célula em um estúdio em que as pessoas que ali estão são o time, o segundo escalão, ou o time B, né? Menos importante, já saiu perdendo, porque, de fato, que o teu cliente, onde quer que você esteja, está buscando o endosso editorial, é o ambiente editorial em que você se propõe a entregar aquele conteúdo, né? A relevância, é o ambiente seguro para a marca dele e é a qualidade, né? Essa célula precisa tentar emular a qualidade
editorial daquele título. Ele precisa estar bem contextualizado, ou seja, o texto precisa ser bem escrito, revisado, as imagens precisam ser editadas de forma que aquilo não pareça uma coisa alienígena, né? E aí eu estou falando das entregas no impresso, por exemplo, mas o mesmo cuidado você deve ter com as entregas digitais. Então, passa um pouco por descobrir alguém que tenha vontade de fazer a diferença ali, independentemente do tamanho do estúdio. Eu mesmo, no começo da minha carreira, com 25 anos, eu fundei um jornal na minha cidade. Eu sou de Mirassol, no estado de São Paulo, e eu tinha um jornal semanal, o primeiro jornal colorido e que se propunha a fazer cobertura política a sério lá em Mirassol, né? E a gente fazia branded content. A gente tinha as coberturas especiais dos eventos, né? E tinha a vontade de entregar aquilo ali e fazer aquilo brilhar, fazer aquilo ter, de fato, uma relevância dentro da entrega do jornal. E não fazer com que aquilo fosse a parte que tem que ser escondida ou que tem que ser menos importante. Então, independentemente do tamanho, se você tiver gente que esteja interessada em fazer acontecer bem feito, eu acho que aí você tem um caminho, né? Como é que você vocês define... me permitem... Desculpa. Não, pode perguntar. É que eu ia perguntar para o Eduardo como é que ele define um bom conteúdo de marca. Isso. Diga lá. Posso pegar carona? Não é isso que eu ia perguntar, mas então se eu puder pegar carona nessa questão e encaminhar outras perguntas que tinha aqui, claro, até em cima do que a Regina falou, né? Para empresas regionais, é o caso da minha empresa, por exemplo, né? A gente atua numa região de 50 e tantas cidades, mas enfim, é uma empresa de natureza regional, né? A gente tem aquela questão que envolve a capacidade de investimento do nosso cliente e a expectativa que ele gera em relação à performance que a marca dele vai ter a partir de uma experiência em brand ou publi. Então, uma dificuldade que a gente encontra, se puder falar um pouco mais a respeito disso, é justamente essa. Muitas vezes o cara tem um determinado valor de investimento, né, que não é grande, ele precisa usar muito bem aquele dinheiro, e ele, via de regra, não pode usar, digamos assim, aquele dinheiro para patrocinar um conteúdo onde ele não apareça ou ele apareça de maneira muito subliminar. A gente sempre está nessa linha tênue, enfim, de fazer com que um branded não se transforme num publi editorial à medida em que o cliente que está patrocinando aquele conteúdo precisa muito aparecer para fazer com que aquele investimento, de alguma maneira, dê visibilidade para ele. Aí tem todo esse processo de convencimento que eu vinha falando. Queria que tu falasse um pouco mais disso em cima da tua experiência, né? De como é que se conduz isso, de como é que tu vê essa questão, né? Envolvendo o cliente, a capacidade de investimento do cliente e a necessidade que ele tem de aparecer no conteúdo, não de maneira subliminar ou até não aparecer. E aí, se tu pudesse falar também um pouco mais do uso das redes sociais, né? De que maneira vocês utilizam, digamos assim, as redes sociais oficiais dos veículos de vocês e como é que se dá essa utilização em harmonia com as redações? Tem horários pré-estabelecidos que os brandings podem ser compartilhados? Como é que se dá isso do ponto de vista prático? E uma última questão, se tu pudesse, enfim, relatar um ou, quem sabe, 2 cases interessantes que tu considere relevantes para nós, que, enfim, sirvam de exemplo e inspiração para determinadas estratégias que a gente desenvolve no dia a dia. Perfeito, perfeito. Então, eu vou tentar responder as suas e já engatar com a da Regina. A sua primeira questão foi sobre aquele cliente que tem um orçamento restrito e que tem dificuldade de entender que ele vai aparecer sutilmente ali, né? Ele precisa ter, de fato, uma presença de marca maior. Aí é uma questão simples de resolver. Muitas vezes, ele não precisa de conteúdo, né? Muitas vezes o que ele precisa é publicidade tradicional e tudo bem, é ótimo que seja assim. E eu acho que aí nós temos um falso problema.
Muitas vezes, um cliente, porque ouviu falar, ou o publisher, porque quer vender, acaba encaminhando a coisa para uma solução de conteúdo quando não é. Se ele não está preparado, se ele tem uma restrição de budget e precisa gerar awareness, precisa mostrar a marca dele, precisa fazer uma coisa mais direcionada para uma venda específica e pontual, provavelmente nós não estamos falando de conteúdo, estamos falando de publicidade tradicional, né? E tudo bem, não tem nenhum problema que seja assim. Agora, você vê que cada vez mais, mesmo clientes pequenos, estão apostando em conteúdo proprietário, fazendo sites institucionais que têm algum nível de entrega de conteúdo, né? Fazendo gestão de suas redes sociais. Né? Então, para alguns desses clientes, vale a pena você dizer que você, enquanto publisher, pode fazer parte da estratégia de produção de conteúdo proprietária dele, eventualmente reverberando e ajudando a gerar audiência para o site institucional, né? Fazendo parte dessa conversa que ele está estabelecendo ali. Tem muitos escritórios de contabilidade fazendo isso, né? Gente que está atuando no mercado B2B, vendendo insumos para que você possa fazer uma lâmina de ferro XPTO. Então, tudo isso é conteúdo. E aí você, como publisher, pode dizer, puxa, cara, eu posso te ajudar nessa estratégia de produção de conteúdo proprietário. Talvez não todo o tempo, mas eu posso abrir os meus canais para que você possa estar presente aqui, de repente. O que nos leva à sua segunda questão a respeito de redes sociais. O nosso head de social media aqui tem com as redações a combinação dos slots que ele pode ocupar, né? Hoje a gente tem uma entrega muito consistente em LinkedIn, Facebook, Instagram, de conteúdos branded. Tem um mix maior, né? No nosso mix de entrega, você tem mais posts cujo objetivo é gerar audiência para o post principal no site, né? Então você quer gerar o clique, mas tem as entregas de social media que se encerram em si mesmas, sempre com o handshake, que é esse instituto que é dado pelas próprias plataformas, né? A sinalização de que é um post, diferente dos posts editoriais, é um post em que você dá a mão, né? O publisher dá a mão para a marca quando você sobe o post ali. Então, tem essa combinação, sim, para que você tenha um pacing de entrada desses conteúdos branded, de modo a ter entre um e outro conteúdos editoriais, né? Isso tudo essa combinação é feita com todas as redações, mas com o passar do tempo isso vai ficando muito intuitivo, né? E essas publicações vão acontecendo já naturalmente, tem um volume muito grande, né, de publicações. E tem mais uma coisa que você perguntou, qual que era mesmo? Eu tinha pedido que tu, enfim, nos contasse nos relatasse um ou dois cases, enfim, bem sucedidos, que tu considera interessante. Eu acho que tem um case bacana que a gente podia comentar aqui, que é um case do mercado financeiro, né? O mercado financeiro, nós sabemos, já há muito tempo aposta em produzir conteúdo, né? O mercado financeiro quer falar muito sobre investimentos, quer criar uma cultura de investimentos no Brasil, por exemplo, né? E aí a gente tem visto já há muitos anos publishers investindo nessa produção de conteúdo proprietário e fazendo associação com publishers também, né? Então, você tem instituições financeiras fazendo conteúdo proprietário e se associando a publishers. Nós temos na casa um projeto longevo, um projeto que já tem agora mais de 3 anos com o Banco Safra, em que a gente consegue espelhar uma boa parte da produção proprietária deles com algum nível de adaptação no site do Valor Econômico. Então, diariamente você tem 3 postagens
fora todos os esforços de chamada, de social media, de YouTube, todos os assets de vídeo, todos os assets de conteúdo que eles têm são adaptados e são entregues também para a audiência do Valor Econômico todos os dias. Então, esse formato tradicional de morning call, que é um vídeo que é postado logo às 6 horas da manhã para falar sobre como vai ser o mercado aquele dia, né? Tudo isso é distribuído aqui no Valor Econômico. Então, nós trabalhamos junto com o Banco Safra, as duas equipes muito azeitadas na produção e distribuição desse conteúdo aqui. E isso gera uma audiência muito relevante para o site proprietário do Safra e, obviamente, essas aterrissagens, esses usuários que consomem o conteúdo no Valor Econômico e quando vão até o site lá, são aproveitados para gerar negócios. Cada vez mais tem esse olhar de tentar aproveitar essa audiência para poder gerar algum nível de negócios. A gente faz, nesse projeto também, uma medição no próprio conteúdo sobre como o usuário avalia aquele conteúdo, como ele avalia a marca patrocinadora do conteúdo. Então, todos esses resultados das métricas tradicionais de audiência, da medição, da consideração do usuário sobre o conteúdo, tudo isso é integrado num dashboard que fica na mão do nosso cliente ali o tempo todo. Como você tem um volume e frequência muito alta, nós estamos falando de uma geração de audiência muito importante, assim, que muitos sites médios não têm, né? Na casa dos milhões de unique visitors são impactados por esses esforços. Então, vale a pena depois, no site do Valor Econômico, buscar o canal do Investe Safra, que é o nome desse projeto. Ali tem outros cases também importantes do segmento financeiro, que é um segmento que está muito em alta e que está muito maduro para a produção de conteúdos. Certo. Eduardo, a sua fã, Ana Brambila, diz que ela é sua fã desde a época da Abril, vocês trabalharam juntos possivelmente, e ela quer saber o seguinte: qual a estratégia editorial você costuma adotar para clientes B2B, especialmente em redes sociais? Segue linha institucional ou vai em outra direção? Eu não sei quem é fã de quem, porque a Ana Brambila é uma das profissionais mais competentes com quem eu já trabalhei. Ela é uma estudiosa da transformação da nossa indústria e continua dando aula e continua dando consultoria por aí. É uma figura necessária e, para mim, é um orgulho poder estar aqui com a presença da Ana. A gente tem, Ana, um monte de clientes, obviamente, por causa do Valor Econômico, que estão pensando mesmo nessa dimensão do business to business. Então, cada vez mais, esses clientes são importantes aqui na nossa estratégia. As marcas, a gente sabe, e aí tem um dado interessante: ontem, no evento da Época Negócios, o presidente do Pacto Global no Brasil lembrou, né, da pesquisa do Trust Barometer, na sua edição mais recente, que traz ali uma visão de que a audiência hoje exige das marcas que se posicionem sobre temas da sociedade, temas políticos e temas bastante espinhosos. Então, olha o tamanho do desafio quando você pensa em publicar conteúdo nas redes sociais para um cliente que precisa comunicar a dimensão social, a dimensão né, dos impactos ambientais das suas atividades, que precisa comunicar toda a narrativa institucional, né? Então esse é uma das, digamos, uma das grandes preocupações para quem, junto com os clientes, produz conteúdo e quer, obviamente, ganhar uma audiência e ser bem entendido, né? Cada vez mais
quando você vai para o mar aberto, você está sujeito a ter questionamentos, né? Mas acho que antes de qualquer coisa, um bom alinhamento, um bom entendimento de qual é a mensagem central daquela comunicação, quais são os limites, qual é o nível de maturidade que ele tem para falar sobre determinados temas, se ele está, de fato, preparado para aterrissar dentro de um território, tudo isso é o nosso dia a dia aqui, né? Evidente que as agências também nos ajudam muito, né, a calibrar isso, mas excelente pergunta, porque quando a gente fala de conteúdo de marca, parece que nós estamos falando basicamente de comunicação diretamente com o consumidor final, mas uma imensa parte do volume daquilo que a gente produz hoje aqui é justamente um conteúdo feito para comunicar as narrativas institucionais dos nossos clientes, que estão interessados estão interessados em falar com os tomadores de decisão, o ambiente empresarial brasileiro, né? Estão falando entre os seus pares ali, né? Eu posso fazer uma pergunta bem direta, assim, e prática? Vamos para um lado de empresas, por exemplo, de um lado de farmacêutica, que solicita fazer branded content, que quer fazer um conteúdo diferenciado. Na hora de uma aprovação, de uma finalização, tem a famosa bula, que às vezes a agência, o próprio cliente pede para se colocar na imagem, por exemplo, de um post de Instagram ou numa live que você vai fazer, além do logo, ter que colocar uma bula que não dá para ler, enfim. Existe até às vezes o direcionamento da gente falar, olha, dá para pôr na legenda, tal, mas existe esse conflito que a gente sabe que isso pode interferir sim no engajamento do post e do conteúdo. Vocês já passaram por isso? Qual o argumento que vocês usam? Como mostrar? Ou vocês falam, não, tudo bem, vamos botar e sabendo que não vai ter engajamento? Enfim, é bem difícil essa situação da bula. Acho que é o pavor aqui de quem faz conteúdo. Não, a gente tem isso muito. Essa é uma indústria extremamente legislada, né? Tem uma série de questões de legislação que você precisa seguir. Por pior que seja ali, eu acho que o intuito de você ter que publicar, né, a bula e dar essa informação tem uma boa intenção por trás disso, né? É uma questão de transparência, você precisa comunicar. E nós não, como uma empresa legalista, nós seguimos as regras, né? E a gente sinaliza, olha, puxa, isso aqui pode diminuir a leitura, pode diminuir a atenção, vamos fazer da melhor maneira possível para que aquela comunicação ali seja possível de ler e, ao mesmo tempo, que não interfira tanto, né, na entrega do conteúdo. Tem conteúdos muito interessantes, você pode fazer coisas muito úteis para os clientes e, de repente, achar uma maneira criativa de trazer. Mas a gente, em todos os casos, a gente segue estritamente o que a lei diz, e eu sei que no social isso é mais complicado ainda, porque aí você tem um slot de conteúdo menor, né, em que aquilo acaba atrapalhando bastante a performance, mas não tem muito o que fazer. Não, e muitas vezes, gente, desculpa, deixa eu só complementar aqui o que a Andressa falou, que eu fiquei curiosíssima. Aconteceu com a gente recentemente, porque eu acho que quando você tem a questão da bula no conteúdo, Eduardo, é muito mais fácil, né? Dá para você usar a criatividade. Mas aconteceu com a gente num patrocínio de um evento, assim. Então, você imagina que aonde entrava o logo, a gente tinha a questão que aqui internamente eu chamo de tela azul. Eu falava, gente, como é que a gente vai fazer isso? Eu não sei se isso realmente faz parte quando eu tenho um logo de um laboratório ou de uma indústria de nutrição, enfim, no patrocínio de um evento, você falou que vocês trabalham bastante com evento, obrigatoriamente eu tenho, ou se eu tenho como contra-argumentar que eu não preciso colocar isso naquele lugar, né, porque vai tirar a visibilidade da marca, inclusive. Não, é um grande desafio, né? E muitas vezes você tem que fazer escolhas, mas entendo quando
que quando o patrocínio é um patrocínio mais institucional, né, é mais fácil você argumentar e colocar esse disclaimer um pouco mais leve ali. Mas quando você está falando de um produto especificamente, bom, nós estamos acabando de ver, essa semana nós tivemos uma mudança na legislação de rótulos, você tem uma pressão cada vez maior, né, da militância, para que se possa ter transparência, clareza e na comunicação dos componentes daquele produto. Então, de fato, não tem muito por onde. É um grande desafio produzir conteúdo para esse segmento por causa da legislação, que é bastante rigorosa, né? Então, alguém tem mais alguma pergunta? Porque nós já demos nosso horário. Tudo bem? Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Se tiver, depois pode até encaminhar para a gente na ANER, que a gente encaminha para o Edu, não tem problema. E se forem muitas as perguntas, a gente marca um outro café com ele, enfim. Acho que não teremos problema com relação a isso. Tem duas pessoas que levantaram a mão aqui, a Luciana. Tá bom, Luciana, por favor. Obrigada, Eduardo. Foi muito esclarecedora, me deu vários insights, fiz várias anotações. Você comentou em algum momento que mandaria um relatório sobre brand content para a gente, então não sei se seria aqui no chat. Eu queria só relembrá-lo disso. Eu vou fazer melhor do que isso. Eu vou fazer um documento com algumas referências, eventualmente posso deixar alguns links aqui, porque obviamente, a gente na conversa aqui, a gente trouxe aqui e ali alguns insights, mas eu tenho um material mais estruturado, vou fazer uma lista de links com esses canais, com esses cases, e aí eu deixo com a Regina, e aí ela compartilha com todo mundo. Eu tenho todo o interesse de falar sobre esse tema, de amadurecer esse tema, e se há interesse aqui, eu percebi que faço isso com o maior prazer. Vejo se eu consigo terminar isso hoje e já logo divido com a Regina, tá? Sim, aí nós colocamos no nosso site tranquilamente, para que possa ter acesso, né? Maravilha. Quem foi a outra pessoa que levantou a mão que eu não estou vendo aí? Acho que não tem mais ninguém, tem? Era uma mão antiga. Era uma mão antiga. Foi recolhida. Tá bom, gente. Então, primeiro, Eduardo, quero te agradecer muito em nome da ANER, é sempre muito esclarecedor. Eu acho que o teu conhecimento, o compartilhamento disso é muito importante. Vem de encontro à bandeira da ANER, que é colocar o editor no século XXI, prepará-lo para todas essas mudanças que são necessárias, né? Essa é a grande bandeira da ANER hoje. Eu agradeço muito a tua colaboração e a tua participação. Muito obrigada mesmo. E obrigada a todos que estão participando. E, assim, quem tiver sugestões de tema, pode nos passar, que nós vamos atrás e trazemos esses temas, tá? Eu acho que quanto mais diversificado for esse fórum de café, melhor para todos. Então, meu agradecimento, obrigada a todos e até a próxima semana. Obrigado, Regina. Prazer, um privilégio estar com vocês. Tchau, tchau. Parabéns. Tchau. Obrigada Foi a todos. ótimo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.